tava no meu... Primeiro que eu sempre quis, era um objetivo de vida, e eu tava no meu limite etário de dar certo. De dar um salto, você diz. Eu digo isso porque tem muita gente que, bom, e amigos meus que optaram por ficar no interior, sendo Uhum. advogado no interior, trabalhando no interior, porque São Paulo, para quem não viveu aqui quando criança, adolescente, às vezes para algumas pessoas assusta. Não, e assusta mesmo. Mas a minha vontade era maior que o meu medo. Eu precisava, porque exatamente, eu já tinha ralado muito. Uhum. Eu já estava com 34 anos e eu pensava assim, caramba, ainda não, ainda não deu o salto, ainda não aconteceu. E eu percebi que esse salto, ele tinha um teto no Rio Grande do Sul. E eu já tinha batido nesse teto. Eu já tinha batido num teto... Hoje mudou muito, tá? Hoje, as mídias, elas realmente... Hoje eu tenho colegas lá que vivem bem, que são bem remunerados, que têm um bom destaque, que conseguem produzir, assim, enfim, que Eu acho conseguem que a ganhar relação do bem. gaúcho com o futebol, Ah, ela é diferente de muitos outros lugares no Brasil. concordo. Não tô querendo puxar sardinha aí pro pessoal da KTO, um abraço aí no Rio Grande do Sul, inclusive. Mas falando sério, cara, eu Mas tive, eu é tive diferente uma mesmo. vez só em Porto Alegre e foi a cidade. Já tive em Florianópolis, já tive em Porto Alegre, já tive no Rio, em várias cidades aqui do eixo do Sudeste e tal. Inclusive, esse ano eu vou pro Nordeste, tá? Não fiquem tristes, Boa. também vou pra lá. Mas em nenhuma cidade eu vi tanta gente usando camisa de time como Porto Alegre, Não, lá cara. é religião. Lá É sai da maternidade com um azul ou vermelho. Lá o impressionante. Papai Noel no Natal, um é azul, outro é vermelho. Não dá para ter só o vermelho, entendeu? É loucura, é loucura. E a gente respira o futebol. Por isso que, realmente, tem muito mercado, mas Uhum. historicamente, a nossa realidade, por estar no pé do Brasil, ela é mais difícil economicamente e em vários fatores. Historicamente, aí a gente vai para a história, né? Enfim, não é a questão do bairrismo, a questão é que a gente sempre teve que fazer mais para aparecer em termos nacionais. Porque o foco, o dinheiro, o investimento, a É o chamado publicidade, eixo. está tudo aqui. É, São Então, Paulo. assim, claro que tem a realidade local lá, e hoje mudou para melhor, mas naquela época realmente era mais difícil. Então, cara, eu tinha chegado num teto, eu já estava num bom veículo, eu já estava tendo um bom destaque, eu já estava ganhando um bom salário comparado ao que eu já tinha ganho e ao que a galera dos meus colegas ganhava, só que eu fazia 87 funções. Meu dia tinha 50 horas para ganhar alguma coisa minimamente razoável. Então, eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, eu preciso mais, eu quero mais. E quando veio o convite para São Paulo, a única coisa que eu pensei é agora, cara. Como veio esse convite? Então, eu comecei a participar do Jogo Aberto através de links, Uhum. como hoje o Everton Guimarães faz lá em Minas. Eu fazia de Porto Alegre. Eu era do Donos da Bola local lá, eu era o coordenador de esportes da TV, eu era o apresentador reserva, que o titular era o diretor-geral. Então, quando ele não apresentava, eu apresentava. Se não, eu era o comentarista. E aí tinha que ficar meia hora antes do programa ali, né? O programa começava a 1, para entrar nos links do Jogo Aberto. E começou de uma forma bem natural, assim, né? Na verdade, eu comecei a encher o saco da rede aqui, dizendo assim, pô, bota um pouco de... Tá muito paulista esse debate aí, né? E como vazava lá para o Rio Grande do Sul, dentro do que você falou, a galera fica puta. Pô, quer saber de Palmeiras e Corinthians? Eu quero saber de São Paulo. Uhum. Eu quero saber de Grêmio Grêmio e e Inter e Inter. tal. Uhum. E aí eu falava pros caras, eu falava, pô, a Renata é colorada. Pô, É, tinha esse tinha um contraponto, queira gancho, ou né? não, Pô, sim. bota um olhinho aí de... Não precisa ser todo dia. Eu falava assim, ó, Inter e Corinthians, sempre tem uma polêmica, Grêmio e São Paulo, sabe? Pô, me põe pra falar aqui das informações do time, sei lá. Ah, tá, gostamos da ideia, tá. Aí botaram um dia, aí o Denilson já me deu uma zoada lá, porque eu tava Essa foi a fazendo... primeira vez que você conversou com ele? Foi Foi. num link. Foi num link. A gente, eu sei lá porque eu fiz uma carinha meio de galã, assim, sabe? Uma carinha de seduzir a câmera, sei lá. E aí o Denilson falou, esse aí é o Galã do Sul, Galã do Sul. E aí tocaram uma música romântica no ar. O Jogo Aberto tem essas coisas, Sim, né, cara? sim. E aí criou uma conexão na hora, assim. Aí eu fiquei pro debate, aí os caras já ficaram me zoando e eu comecei a defender os clubes do Sul lá. Eu ainda era isento nessa época. Eu falava, não, porque vocês, porra, vocês ferraram o Inter, ferraram o Grêmio, não sei o quê, papapá.
E aí começou a, sei lá, coisa de energia, assim, né? Criou uma conexão. Uhum. E aí a produtora me falou assim, ó, você vai entrar todo dia agora. E eu, porra, lindo. Não ganhava nada mais pra isso, mas eu pensava, cara, é a minha janela de... Às vezes eu falava uma vez, 2 vezes, em 30 minutos de debate, era isso que rolava, né? Porque já tava rolando o debate. Chico, o que você pensa disso? Eu, pum, entrava, eu falei, puta, é agora. Brum. Né? E aí, ali você não podia, né, vacilar, tremer, não sei o quê, Uhum. provocava os caras, dava minha opinião, não sei o quê. Isso que nem tinha a rede social como é hoje, eu acho que daqui a pouco exploraria muito mais os cortes, não tinha. Não tinha essa parada. É o Assim. quê? 2016 isso, né? 15. 15. 15. Tá. Na verdade, eu entro em 13 e aí vai 14, 15 e 16 eu tô em São Paulo. Ou seja, com 3 anos ainda, né? Todo dia. Cara, e era louco, porque assim, meu dia cheio pra caramba. Como que era o seu dia nessa época? Como você acordou? Não era 3h30 mais, né? Não Chico era, Garcia acordou. não era 13h30, mas às 9h40, mais ou menos, a gente entra. Eu tinha um programa na Band News FM, um âncora de geral lá, o Osíris Marins. A gente fazia um programa de geral pela manhã, de 40 minutos. Então eu chegava lá, a gente fazia esse programa de geral. Eu saía dali, ia para a produção do... Eu era o coordenador de esportes da TV. Ia para a produção do Donos da Bola para saber o que Donos estava da rolando. Bola Regional de Porto Alegre. Isso. Tá. Para saber o que chegava para o editor-chefe, falava o que nós temos hoje. Nós temos isso aqui, o repórter já está lá no CT, nós vamos ter uma entrada ao vivo, o que você acha? A gente abre com isso e tal, e aí eu falava, não, vamos abrir com isso, vamos abrir. Quem que apresenta hoje? O Meneghetti, que era o diretor-geral. Não, ele tem um almoço com um patrocinador, não sei o quê, você que apresenta, tá bom. Aí já ficava me preparando ali, 12h30, jogo aberto, 1h da tarde, Donos da Bola, até as 2h. A partir das 2h eu começava a despachar como chefe do setor. Então, tinha que definir as escalas, tinha que Reportagem ver se tinha viagem ou não. Chegava na redação do Band Cidade, que era um telejornal local antes do Jornal da Band, e eu era o comentarista desse jornal, comentarista de esportes. Então, debatia lá, o que vai rolar hoje? Não, eu acho que eu posso falar disso, beleza. Muitas vezes, como a gente tinha só 2 repórteres, em algum momento ficou apenas um, não tinha quem fizesse essa matéria, eu tinha que fazer a matéria. Eu fazia. Pegava o carro e... Fazia aí até o CT e tudo mais, fazia matéria, coletiva, não sei o quê, voltava, Band Cidade, comentário do Band Cidade. E nas quartas e quintas-feiras, não raro, às vezes só quarta, às vezes quarta e quinta, tinha os jogos. Eu trabalhava na rádio também. Então, às vezes, antes desse Band Cidade, que era umas 7 horas, tinha o programa das 5. Às vezes eu apresentava e durante muito tempo eu fui o comentarista desse programa. Então, quando eu não era o apresentador, eu comentava, tipo assim, chamava o repórter lá, eu dava meus pitaquinhos ali nesse programa de rádio. Começava à noite ali, 7, 8 horas, estava rolando o jogo. Eu era o comentarista de arbitragem das jornadas. Então eu fazia, se o Grêmio jogasse às 7h30 e o Inter às 9h30, eu fazia os 2 jogos. Se os 2 jogassem ao mesmo tempo, eu escolhia um jogo para fazer. Uhum. Se jogasse um na quarta e outro na quinta, toda essa rotina eram 2 dias da semana. E às vezes, não raro, eu apresentava o pré e o pós-jogo. Então, meu dia terminava 1h. Nesse meio tempo, atendendo o telefonema da rede, amanhã eu quero para o final de semana uma matéria sobre tal coisa. Amanhã é o jogo aberto, eu preciso de uma matéria com isso, 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 aquilo. Contato com o repórter, não sei o quê, reunião com a chefia, comitê de audiência, a gente precisa mudar isso aqui e tudo mais, blá, blá, blá. Esse era o meu dia. Ou seja, segunda a sexta eu não existia, né, praticamente. E aí eu tirava uma folga, eu escolhia, quando é que vai ter jogo? Vai ter domingo. Os 2 jogam domingo. Tá, então vou folgar sábado. Joga um sábado, outro domingo. Aí eu mexia na escala para... qual é o jogo mais importante? Tá, o do sábado. Então domingo eu folgo e tal. Eu tirava uma folga por semana e a minha rotina era essa. E começou a chegar num ponto que o melhor momento do meu dia era sentar e participar do jogo aberto. Aqueles 2 minutos. Pela energia? Sei lá. Pela janela que eu tinha, por eu saber que eu estava falando em rede nacional, eu tinha uma valorização ali que eu acho que... E eu não quero ser injusto aqui com a Band Rio Grande do Sul na época lá, porque era o máximo de destaque que eu podia ter naquele momento. Mas, cara, eu me sentia valorizado ali, sabe? Eu me sentia... Porra, cara, eu tô entrando num programa que é um canhão absurdo. Tá a Renata Fã me chamando, o Denilson lá brincando comigo. Eu saía dali, olhava minha rede social, tava todo mundo comentando e tal. Falei, caraca,
Então aquilo ali começou a se tornar uma meta de vida, assim, cara. Uma coisa assim, puta, eu tava assim, às vezes, né? Acordava de manhã cedo, falei, tá, mas pô, 12h30 eu vou sentar lá e vou falar com o jogo aberto. Então isso começou a ser meu alento.